Havia 3 anos que aquele homem não sorria, e a vila inteira jurava que ele havia enterrado o riso no mesmo dia em que enterrou a esposa, lá embaixo, onde o rio é fundo demais para devolver o que leva. Diziam que Bernardo Villalva era feito de pedra, que dentro do peito dele não batia coração nenhum, só um relógio parado. Mas ninguém, nem o mais velho dos moradores daquela terra, imaginava que uma costureira de mãos cansadas e olhos tristes chegaria carregando uma mala surrada e, sem ao menos perceber, traria de volta tudo aquilo que o luto havia roubado. Você consegue imaginar o que é amar uma pessoa tão fundo, a ponto de, ao perdê-la, tomar a decisão silenciosa de nunca mais deixar a felicidade encostar em você? De fechar todas as janelas da alma, cobrir os espelhos, calar a música e jurar que sorrir nunca mais? E o que seria preciso, que tipo de milagre teimoso, para que um coração trancado a 7 chaves voltasse a bater outra vez? Fica comigo até o fim, porque essa é uma história sobre a coisa mais difícil que existe no mundo, que é permitir-se recomeçar. Mas essa história aconteceu no interior de Goiás, no ano de 1893, numa fazenda de café chamada Águas Claras, onde os cafezais subiam pelos morros como um mar verde e o tempo parecia ter parado dentro de um velho relógio de bolso que ninguém mais ousava acertar. Antes de continuarmos, eu quero te pedir um favor que vale muito para o nosso canal. Escreve aqui nos comentários de qual cidade, de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo a essa história agora. Eu faço questão de ler cada um dos comentários, um por um, e saber por onde a nossa história está viajando. Aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque é assim, com gestos pequenos como esse, que histórias bonitas continuam sendo contadas. Agora pega o seu café, se acomoda e vem comigo para Águas Claras. A manhã em que Cecília Arruda desceu da carroça de aluguel era das mais frias daquele inverno seco do Planalto. O céu estava de um azul lavado, sem uma nuvem sequer, e o sol batia sem dó nas telhas da estação, mas o vento que descia da serra cortava o rosto como lâmina. Ela apertou o xale puído contra os ombros, segurou firme a alça da única mala que lhe restara no mundo e olhou para a estrada de terra vermelha que serpenteava morro acima até sumir entre os pés de café. Foi ali, parada naquela encruzilhada de poeira, que ela sentiu pela primeira vez o peso do recomeço apertando o peito. Cecília tinha 32 anos, embora o cansaço lhe desse mais alguns. Era costureira das boas, daquelas cujas mãos pareciam adivinhar o corpo de quem ia vestir o tecido antes mesmo de tirar as medidas. Na cidade grande, em Goiás Velho, ela tivera um ateliê pequeno mas respeitado, com uma placa de madeira pintada à mão pendurada sobre a porta, e uma freguesia fiel que atravessava a cidade só para encomendar com ela os vestidos de festa e os enxovais de casamento. Tivera também um marido, Joaquim, alfaiate como ela era costureira, um homem de riso fácil e mãos pacientes que costuravam ternos como quem escreve cartas de amor. Os dois eram conhecidos pela vizinhança como o casal que vivia entre linhas e agulhas, e quem passava a noite em frente à oficina via os dois debruçados sobre a mesma mesa, à luz do lampião, conversando baixinho enquanto o trabalho seguia. Mas a vida, que é generosa com uns e avara com outros, tinha resolvido cobrar de Cecília tudo de uma vez. Numa madrugada de janeiro, um incêndio começou na padaria ao lado e se alastrou pela quadra inteira antes que alguém pudesse fazer alguma coisa. Quando o sino da igreja tocou o alarme, já era tarde demais. O ateliê, a casa, os tecidos guardados anos a fio, as economias escondidas dentro de uma lata de biscoito atrás do armário, tudo virou cinza antes do amanhecer. E Joaquim, que voltara correndo para dentro do fogo numa tentativa desesperada de salvar a máquina de costura, que fora o sustento dos dois, não voltou a sair. Cecília ficou viúva,
sem teto e sem rumo, no mesmo dia em que perdeu o homem que amava. Durante meses, ela viveu da caridade de uma comadre, dormindo num quarto dos fundos, costurando reparos miúdos para não pesar na casa alheia, engolindo a dor em silêncio porque chorar não pagava as contas. Foi a própria comadre quem ouviu falar, numa conversa de feira, que lá pelos lados de uma fazenda chamada Águas Claras, procurava-se uma mulher de confiança para cuidar da casa grande, uma governanta que soubesse tomar conta de tudo, dos panos à despensa, e que não tivesse medo de trabalho nem de solidão. Pagava-se bem, diziam, melhor do que era costume. Mas havia um, porém, que fazia as candidatas recuarem antes mesmo de subir o morro. Ninguém durava na fazenda do senhor Bernardo Vilalva. Diziam que o homem era frio como o fundo de um poço, que não dirigia a palavra a ninguém além do estritamente necessário, e que viver sob o mesmo teto que ele era, como morar dentro de um inverno que não acabava nunca. Cecília ouviu tudo aquilo de cabeça baixa, mexendo o café com a colher, e pensou consigo mesma que um inverno alheio não poderia ser pior do que o que já carregava por dentro. Quem perdeu tudo não tem o luxo de escolher onde recomeçar. Escreveu uma carta com a letra caprichada que herdara das aulas de bordado da infância, recebeu a resposta seca, confirmando a vaga, juntou o pouco que tinha numa mala só e tomou a condução que a levaria para o lugar que mudaria a sua vida para sempre. Embora ela ainda não soubesse disso, o homem que veio buscá-la na estação era um capataz idoso de nome Firmino, de bigode grisalho e chapéu de palha amassado, que falava pouco e cuspia tabaco de mascar pelo canto da boca. Ele ajeitou a mala dela na traseira da carroça, ofereceu a mão calejada para ajudá-la a subir e durante quase todo o trajeto morro acima manteve os olhos na estrada e a boca fechada. Foi só quando os cafezais começaram a se abrir dos dois lados, fileiras e mais fileiras de arbustos carregados de frutos verdes e vermelhos, que ele resolveu quebrar o silêncio. Disse, sem tirar os olhos da mula, que a moça parecia gente direita, e que por isso ia lhe dar um conselho que valia mais do que ouro. O patrão, contou Firmino, não era homem mau, ao contrário, era o homem mais justo que ele conhecera na vida inteira, pagava em dia, nunca levantava a voz, nunca passou a mão na cara de ninguém, mas era um homem partido, e gente partida, completou o velho cuspindo de lado, às vezes machuca sem querer só por estar quebrada por dentro. Não leve nada para o lado pessoal, menina. Faça o seu serviço, fique no seu canto e não tente consertar o que não tem mais conserto. Cecília guardou o conselho sem responder, apenas assentindo de leve, e voltou os olhos para a casa que começava a surgir lá no alto. Era uma construção bonita de outros tempos, um casarão de fazenda com varanda larga, sustentada por colunas de madeira, telhado de 4 águas e paredes que um dia tinham sido caiadas de branco e agora estavam manchadas pela chuva e pelo abandono. As venezianas das janelas estavam todas fechadas, todas, sem exceção, mesmo naquela manhã de sol generoso, e isso deu a ela uma impressão estranha, como se a casa inteira estivesse de olhos cerrados, recusando-se a ver o mundo lá fora. No jardim que cercava a frente, roseiras que um dia tinham sido cuidadas com amor, cresciam agora revoltas e espinhentas, sufocadas pelo mato, e ainda assim, aqui e ali, teimavam em soltar uma flor vermelha ou outra, como pequenos protestos contra o descaso. Foi Dona Genoveva quem a recebeu na porta. A cozinheira era uma mulher de seus 60 anos, baixa e roliça, de cabelos brancos presos num coque apertado e um avental que já vira dias melhores, mas que estava impecavelmente limpo. Tinha o rosto enrugado de quem riu muito na vida e olhos vivos, espertos, que mediram Cecília de cima a baixo num instante e pareceram aprovar o que viram.
Apertou as mãos dela entre as suas, que cheiravam a cebola e a fumaça de fogão a lenha, e disse que, graças a Deus, tinha chegado alguém com cara de quem não ia fugir na primeira semana. As últimas 3, contou baixando a voz, não passaram de 15 dias cada uma. Uma foi embora porque o patrão não respondeu bom dia, outra porque achou a casa assombrada de tão silenciosa. E a terceira, ninguém sabe ao certo, simplesmente fez as malas numa madrugada e desceu o morro a pé. Cecília sorriu de leve, um sorriso cansado, mas honesto, e disse que não tinha para onde fugir, e que isso, naquele momento da vida dela, era quase uma vantagem. Dona Genoveva riu, uma risada gostosa que ecoou pelo corredor escuro da casa, e disse que estavam feitas uma para a outra, então porque ela também não tinha para onde ir, e estava ali fazia 30 anos. Pegou a mala da moça antes que ela pudesse impedir e foi guiando-a para dentro, falando sem parar, apontando os cômodos, explicando os horários, contando das manias da casa. E foi assim, entre uma palavra e outra da cozinheira, que Cecília teve o primeiro vislumbre do mundo fechado em que acabara de entrar. A casa por dentro era ainda mais triste do que prometia por fora. Os corredores eram longos e escuros, iluminados apenas pelas frestas finas de luz que escapavam das venezianas cerradas. E o ar tinha aquele cheiro parado de ambiente que ninguém arejava havia muito tempo. Um misto de poeira, madeira encerada e flores secas esquecidas dentro de jarros. Os móveis eram bonitos, de jacarandá entalhado, mas estavam todos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas imóveis postados em cada canto. E Cecília teve a impressão de caminhar por dentro de um velório que durava anos sem nunca terminar. Nas paredes, retratos emoldurados acompanhavam os passos dela com olhos parados e havia um em especial, no fim do corredor principal, que a fez parar sem querer. O retrato de uma mulher jovem e bonita, de cabelos escuros presos num penteado de outros tempos e um sorriso suave que parecia guardar algum segredo doce. Dona Genoveva, percebendo o olhar da moça, baixou a voz e disse apenas que aquela era a falecida senhora Vilalva, Dona Antônia, que Deus a tivesse em bom lugar e que era melhor não comentar sobre ela na frente do patrão, nunca, por nada deste mundo. Foi nesse instante que uma porta se abriu no fim do corredor e um homem surgiu na penumbra. Cecília soube na mesma hora que era ele, antes mesmo de qualquer apresentação, porque a própria Genoveva se calou de repente e endireitou a postura como quem é pega fazendo algo proibido. Bernardo Vilalva era alto, de ombros largos, com os cabelos escuros já salpicados de cinza nas têmporas, embora ele não tivesse mais que 40 anos. Tinha o rosto bonito de feições firmes, queixo marcado, sobrancelhas fartas, mas era um rosto fechado como uma porta trancada, sem nenhuma expressão que se pudesse ler, a não ser um cansaço antigo que lhe pesava no canto dos olhos. Vestia roupa escura, simples, de fazendeiro que trabalha, e trazia na mão um chapéu de feltro que apertava entre os dedos como se precisasse segurar em alguma coisa. Os olhos dele, de um castanho profundo, encontraram os de Cecília por um segundo apenas, e ela sentiu naquele olhar não a frieza que esperava, mas algo mais difícil de suportar, que era um vazio, a expressão de quem desistiu de esperar qualquer coisa boa da vida. Ele mediu a recém-chegada de cima a baixo, sem pressa e sem grosseria, e perguntou apenas, com voz grave e cansada, se ela era a costureira que vinha tomar conta da casa. Cecília respondeu que sim, que era costureira de ofício, mas que sabia cuidar de tudo e que estava ali para servir no que fosse preciso. Bernardo assentiu de leve, como quem confere um item numa lista, e disse, sem qualquer aspereza, mas também sem qualquer calor,
que as regras da casa eram poucas e simples. Ela podia circular por onde quisesse, cuidar do que achasse necessário, mandar e desmandar na criadagem que era escassa. Havia apenas uma exigência, uma só, e essa era inegociável. Apontou com o queixo para uma porta de madeira no fim de outro corredor, uma porta diferente das demais, mais escura, com uma fechadura de ferro antigo, e disse que aquele cômodo permanecia fechado. Ninguém entrava. Não se limpava, não se abria, não se tocava. Era para ela esquecer que aquela porta existia. Disse isso olhando fixo nos olhos dela, e pela primeira vez houve uma emoção atravessando aquele rosto de pedra, algo que se parecia muito com dor, e que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Cecília concordou sem fazer perguntas, porque entendia de portas fechadas mais do que ele poderia imaginar. Cada um carrega a sua, pensou, a sua própria porta trancada com um nome do outro lado. Bernardo pareceu satisfeito com o silêncio dela, talvez aliviado por ela não ter feito a pergunta que todos faziam, e sem mais nenhuma palavra colocou o chapéu, desceu os degraus da varanda e sumiu na direção dos cafezais, onde passaria o resto do dia como passava todos os outros, do nascer ao pôr do sol, trabalhando até o corpo doer, para que a mente não tivesse tempo de pensar. Dona Genoveva soltou o ar que prendia, balançou a cabeça e murmurou que aquele tinha sido praticamente um discurso vindo dele, e que a moça devia se considerar bem recebida. Nos dias que se seguiram, Cecília foi aprendendo a geografia daquela solidão. A casa funcionava como um relógio de poucas peças. Dona Genoveva cuidava da cozinha e das refeições, que eram servidas sempre nos mesmos horários, e quase sempre comidas em silêncio por um Bernardo ausente, que mastigava olhando o nada e se retirava antes do café. Firmino e mais alguns peões cuidavam da lavoura e dos animais. E havia uma moça nova, Benedita, que vinha da vila 3 vezes por semana ajudar nas roupas e na faxina pesada. O resto era Cecília e o silêncio. Ela limpou o que estava sujo, arejou o que pôde, mas não ousou tocar nos lençóis que cobriam os móveis nem na tal porta proibida, respeitando o acordo. Aos poucos, no entanto, sem que ninguém pedisse, foi devolvendo pequenos sinais de vida à casa. Abriu uma veneziana aqui, outra ali, deixando entrar a luz da manhã em cômodos que viviam no escuro. Trouxe do jardim selvagem alguns ramos de rosa que ainda resistiam e os colocou num jarro sobre a mesa da sala. Tirou o pó dos retratos com um carinho que não devia a ninguém, e a casa, devagarinho, foi parecendo menos um túmulo e mais um lar. Bernardo notava, claro que notava. Notava a luz nova entrando pela manhã, o cheiro de pão fresco que parecia mais gostoso, as flores que apareciam sobre a mesa, a poeira que sumira dos cantos. Mas não dizia nada, e Cecília, lembrando do conselho de Firmino, também não cobrava reconhecimento. Ela fazia o que fazia não para agradá-lo, mas porque não sabia viver de outro jeito, porque trazer beleza para os lugares era a única forma que conhecia de rezar. Houve uma única vez, naquelas primeiras semanas, em que os dois trocaram mais do que o estritamente necessário. Foi quando ela, arrumando o escritório dele, encontrou sobre a escrivaninha um relógio de bolso de ouro, parado, com os ponteiros cravados numa hora exata, e por instinto pegou a pequena chave e deu meia corda, fazendo o objeto voltar a funcionar com um tic-tac suave. Bernardo entrou no exato momento em que o relógio recomeçava a andar, e o rosto dele se transformou de tal maneira que Cecília sentiu o sangue gelar. Ele atravessou a sala em 3 passos. Tomou o relógio das mãos dela com uma brusquidão que era quase desespero, e ela viu, espantada, que os dedos dele tremiam, enquanto, com extremo cuidado, ele voltava os ponteiros à posição anterior e deixava o mecanismo silenciar de novo.
Disse com a voz embargada de uma emoção que tentava em vão controlar, que aquele relógio não devia ser tocado nunca mais, que havia coisas naquela casa que precisavam permanecer exatamente como estavam, paradas, e que ela, por mais boa vontade que tivesse, não podia entender. Depois saiu, sem olhar para trás, deixando-a sozinha com o coração disparado e a estranha certeza de que acabara de tocar, sem querer, na ferida mais funda daquele homem. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto dos fundos, ouvindo o canto dos grilos e o latido distante dos cães da fazenda, Cecília pensou muito naquele relógio parado e naquela porta trancada. Pensou que talvez Firmino tivesse razão, que havia coisas sem conserto e que o melhor era mesmo cuidar do seu canto e não se meter. Mas havia algo nela, talvez a mesma teimosia das roseiras que insistiam em florir no meio do mato, que se recusava a aceitar que um homem pudesse desistir tão completamente de viver. Ela própria conhecia a dor de perder tudo. Conhecia o peso de carregar nos ombros o fantasma de quem se foi. E justamente por conhecer é que doía vê-lo se enterrar vivo daquele jeito, dia após dia, ano após ano, dentro de uma casa de janelas fechadas. Adormeceu sem resposta, mas com uma pergunta plantada no peito, a mesma pergunta que mudaria o destino dos dois. O que será que existe do outro lado daquela porta? O inverno foi passando e a rotina silenciosa de Águas Claras continuou. Mas alguma coisa, quase imperceptivelmente, começava a mudar. Foi Dona Genoveva quem percebeu primeiro, com aquele faro de quem viveu muito e enxerga o que os outros não veem. "O patrão", comentou ela uma tarde, enquanto descascava mandioca na cozinha ao lado de Cecília, andava ficando mais tempo à mesa. Antes engolia a comida e sumia. Agora demorava, mexia no café, às vezes até ficava ali parado depois que terminava, como se não tivesse pressa de voltar para a solidão do escritório. E não era só isso. Numa manhã, Genoveva jurou ter visto Bernardo parado no corredor, diante de uma das janelas que Cecília abrira, apenas olhando a luz entrar e bater no chão de tábuas enceradas, com uma expressão no rosto que ela não via fazia anos, uma espécie de espanto manso, como se ele tivesse esquecido que amanhã existia e estivesse reaprendendo a vê-la. Cecília ouvia tudo aquilo sem dar muita importância em voz alta, mas guardava cada detalhe no fundo do peito. Ela também vinha reparando nas coisas. Reparava que Bernardo, embora ainda mal lhe dirigisse a palavra, já não desviava o caminho só para não cruzar com ela. Reparava que, quando ela cozinhava alguma coisa diferente, um doce de leite, uma broa de fubá com erva doce, como se fazia na sua terra, ele comia tudo e até repetia, sem comentar, mas sem deixar sobra no prato. Reparava, sobretudo, no jeito como ele às vezes a observava de longe, quando ela cantarolava baixinho enquanto estendia as roupas no varal, e desviava o olhar depressa assim que ela o flagrava, como um menino pego em falta. Eram coisas pequenas, quase nada, mas para quem entende de gente, e Cecília entendia, eram sinais de que o gelo começava a rachar. O primeiro degelo de verdade aconteceu numa tarde de tempestade. O céu, que de manhã estava limpo, fechou de repente como costuma fazer no Planalto, e desabou uma chuva grossa de raios e trovões que assustava os animais e fazia a casa inteira estremecer. Bernardo, que estava no campo, voltou encharcado até os ossos, tremendo de frio, e Cecília, sem pedir licença, tratou de preparar-lhe um chá quente de gengibre com mel e o obrigou, com a firmeza branda de quem cuida, a sentar-se perto do fogão de lenha para se aquecer. Ele resistiu de início, dizendo que estava bem, que ela não precisava se incomodar, mas ela não deu ouvidos. Pôs a caneca fumegante nas mãos dele e uma manta sobre os ombros molhados,
e ficou ali por perto, mexendo numa costura, fazendo companhia sem cobrar conversa. Foi nesse silêncio quente, embalado pelo barulho da chuva no telhado, que Bernardo falou pela primeira vez sem que ninguém perguntasse nada. Disse olhando o fogo que fazia muito tempo que ninguém se preocupava se ele estava molhado ou com frio. Disse isso baixinho, quase para si mesmo, e Cecília respondeu, sem levantar os olhos da agulha, que preocupar-se com os outros era a única coisa que ela ainda sabia fazer direito, e que ele que não se acostumasse mal. Foi então que aconteceu. Bernardo soltou pelo nariz um som curto, breve, esquisito, um som que ele próprio pareceu não reconhecer, e que era, sem sombra de dúvida, o fantasma de uma risada. Durou menos de um segundo, mas Cecília ouviu, e o coração dela deu um pulo, porque entendeu que acabara de presenciar a primeira rachadura de verdade naquele muro de 3 anos. Se você está gostando dessa história até aqui, deixa o seu like e me conta nos comentários se você também acredita que uma pessoa pode salvar a outra apenas com pequenos gestos de cuidado. A sua participação ajuda demais o nosso canto de histórias. Agora vem comigo, porque é a partir daqui que tudo começa a mudar. Nas semanas seguintes, aquele som tornou a aparecer outras vezes, sempre breve, sempre como que arrancado à força, mas cada vez um pouco mais inteiro. Bernardo riu de leve quando Cecília escorregou na lama do quintal e se segurou no varal, levando junto um lençol limpo para o chão, e depois pediu desculpas pela risada, com tanta desajeitada sinceridade que ela acabou rindo também, e os dois ficaram ali, no meio do quintal enlameado, rindo de uma bobagem como não riam fazia tempo. Riu também das histórias que Dona Genoveva contava à mesa, agora que havia uma terceira pessoa para puxar conversa e fazer a velha cozinheira soltar as anedotas que guardava há décadas. A casa, que vivera em silêncio de túmulo, começava a se encher de vozes, de uma palavra aqui, de um comentário ali, de um pedido de mais um pedaço de bolo. Era pouco ainda, mas para quem vinha do nada era o mundo inteiro. Uma noite, não conseguindo dormir, Cecília desceu para beber água e ouviu, vindo do fundo da casa, um som que a fez parar no meio do corredor escuro com o coração na boca. Era música. Um piano, tímido, hesitante, algumas notas soltas tocadas por uma mão que claramente estava enferrujada e que parava a cada poucos compassos, como se quem tocasse lutasse contra a própria memória e contra a própria dor. O som vinha de trás da porta proibida. Cecília aproximou-se na ponta dos pés, sem fazer barulho, e por uma fresta da porta entreaberta, coisa que nunca acontecera antes, ela viu. Era um cômodo guardado no tempo, intocado, com um piano de cauda no centro, e sobre ele retratos da falecida Dona Antônia, partituras amareladas, um leque, um par de luvas de renda. E ali estava Bernardo, sentado no banco do piano à luz de uma única vela, as costas curvadas, tocando com 2 dedos uma melodia simples e triste. A mesma que, ela soube depois, fora a música preferida da esposa, a música que Dona Antônia tocava todas as tardes naquela mesma sala antes da cheia que levou tudo. Cecília recuou em silêncio, com os olhos cheios d'água, e voltou para o quarto sem ser vista, guardando aquele segredo como se guarda uma reza. Agora ela entendia a porta. Agora ela entendia o relógio parado. Naquele cômodo morava o coração que Bernardo trancara junto com a memória da mulher que amara. Foi mais ou menos nessa época, quando a primavera começava a colorir os cafezais de flores brancas e perfumadas que cheiravam a jasmim e enchiam o ar de uma doçura quase embriagante, que a paz frágil de Águas Claras recebeu uma visita inesperada. Chegou numa carruagem boa, puxada por 2 cavalos bem tratados, e dela desceu um homem vestido com a elegância da cidade, sapatos lustrosos e um sorriso largo demais para ser confiável.
Era Otávio Vilalva, o irmão mais novo de Bernardo, que vivia na capital da província, gastando o que não tinha e que aparecia na fazenda apenas quando o bolso apertava. Cecília o recebeu na varanda e ele, medindo-a de alto a baixo, com um olhar que a fez sentir-se desconfortável, beijou-lhe a mão com galanteria exagerada e elogiou os dotes do irmão, que finalmente tivera o bom senso de contratar alguém bonito para alegrar aquela casa parada no tempo. Havia nele um charme inegável, um jeito sedutor e fluente de falar, mas Cecília, que aprendera na marra a ler as pessoas, sentiu sob aquele verniz todo uma corrente fria de cálculo, como quem aperta a sua mão enquanto já mede o tamanho do seu bolso. Otávio instalou-se na casa como quem chega para ficar, espalhando malas pelos quartos e exigindo da cozinha os pratos mais caros. Logo ficou claro o motivo da visita. Numa conversa que Cecília ouviu sem querer, passando pelo corredor com uma pilha de roupas limpas, os dois irmãos discutiam dinheiro no escritório. Otávio pedia, ou melhor, exigia, um adiantamento generoso sobre a colheita que ainda estava por vir, alegando dívidas de honra na capital que precisavam ser pagas com urgência. Bernardo, com aquela voz cansada, mas firme, lembrava ao irmão que já cobrira dívidas suas 3 vezes naquele ano, que a fazenda dava lucro, mas não era poço sem fundo, e que estava na hora de Otávio aprender a viver do que tinha. A conversa esquentou, e Cecília ouviu Otávio dizer, com um rancor que escapou do tom aveludado de sempre, que metade daquela terra era dele por direito de nascença, e que um dia ele ia cobrar o que era seu. Bernardo respondeu apenas que, enquanto fosse vivo, Águas Claras seria cuidada como o pai havia ensinado, e não torrada em mesas de jogo. A porta bateu e Cecília se afastou depressa, com a desagradável sensação de que aquela visita traria problemas maiores do que aparentava. Nos dias que se seguiram, Otávio mudou de estratégia. Percebendo que o irmão não cederia fácil ao dinheiro, voltou sua atenção para outra coisa que farejara assim que chegou, a mudança no comportamento de Bernardo. Não lhe passou despercebido que o irmão, antes uma sombra silenciosa, agora trocava palavras à mesa, demorava-se nos cafés da tarde e que havia uma luz nova, ainda que tímida, no fundo daqueles olhos que ele conhecia apagados havia anos. E não lhe foi difícil identificar a origem daquela luz. Para um homem como Otávio, que via o mundo como um tabuleiro de interesses, a costureira representava uma ameaça concreta. Se Bernardo voltasse a viver, se Bernardo voltasse a amar, se Bernardo, Deus o livrasse, voltasse a casar, toda a herança com que ele contava em segredo, toda a fortuna que esperava herdar de um irmão sem filhos e sem futuro, poderia escorrer por entre os seus dedos. Era preciso, decidiu ele com a frieza de sempre, arrancar aquela erva daninha pela raiz antes que florescesse. Começou pelo veneno mais barato, que é a palavra. Numa tarde, encontrou Cecília sozinha no jardim, onde ela aparara o mato e replantara as roseiras, e dirigiu-se a ela com aquele sorriso de raposa. Elogiou o trabalho dela. Disse que a casa nunca estivera tão bonita e então, como quem não quer nada, comentou que era uma pena que mulheres na situação dela, viúvas, sozinhas, sem família, fossem tão mal faladas quando se aproximavam demais de homens ricos. Disse que conhecia o coração do irmão, frágil e ferido, e que seria uma crueldade que alguém se aproveitasse desse momento de fraqueza para garantir um futuro confortável. Disse tudo isso com palavras macias, sorrindo, mas o recado era claro como água. Cecília, que não era de baixar a cabeça, olhou-o nos olhos e respondeu, com uma calma que desconcertou o próprio Otávio, que ela viera para Águas Claras com uma mala vazia e a intenção de trabalhar honestamente, e que do coração do patrão ela não sabia nada, mas que do caráter de quem se preocupa tanto com herança alheia, ela começava a saber bastante.
Otávio empalideceu, depois riu uma risada seca e disse que ela tinha língua afiada para uma empregada e que tomasse cuidado, porque línguas afiadas se cortam sozinhas. Não satisfeito, Otávio levou seu veneno para fora da fazenda. Nas suas idas à vila, sempre com a desculpa de resolver negócios, ele deixava cair aqui e ali, na venda, na porta da igreja, no balcão do cartório, comentários pingados sobre a tal costureira que aparecera do nada e que tinha enfeitiçado o pobre viúvo. Insinuava que ela tinha um passado duvidoso na cidade grande, que ninguém sabia ao certo de onde vinha, que mulher decente não vai morar sozinha na casa de um homem solteiro. A fofoca, que é fogo em capim seco, pegou. Logo Cecília começou a notar os olhares de esguelha quando descia à vila para comprar linha, os cochichos que cessavam quando ela se aproximava, a frieza nova com que era tratada por gente que antes a cumprimentava. Doeu. Doeu fundo, porque ela sabia o quanto era injusto, e porque a honra era a única coisa que lhe restara depois que o fogo levou tudo o mais. Mas ela engoliu a dor, como sempre fizera, e não disse uma palavra a Bernardo, para não trazer ainda mais sombra para a vida já tão sombria dele. Foi Dona Genoveva quem não aguentou ficar calada. Numa noite, depois que Otávio se recolheu, a velha cozinheira sentou-se ao lado de Cecília na cozinha, segurou-lhe as mãos e disse que sabia de tudo, que a vila inteira estava falando e que aquilo era obra suja do irmão do patrão. Ela punha a mão no fogo. Contou então, em voz baixa, coisas que Cecília ainda não sabia. Contou que Otávio sempre fora assim, desde menino, encantador por fora e oco por dentro, e que vivia de sangrar a fazenda. Contou que Dona Antônia, em vida, não suportava o cunhado, e que mais de uma vez avisara Bernardo para tomar cuidado com as artimanhas do irmão. E contou, com a voz embargada, como tinha sido a tragédia. A cheia de 3 anos atrás, a maior que aquela região vira em décadas. Dona Antônia tinha ido até a beira do rio levar mantimentos para a família de um peão, cuja casa fora isolada pela enchente, um gesto de bondade como tantos que ela fazia. A água subiu de repente, mais rápido do que qualquer um podia prever. Bernardo, que estava no campo, chegou correndo quando avisaram e atirou-se na correnteza para tentar salvá-la, mas a força da água era brutal. Ele lutou até quase morrer afogado também, e os peões tiveram que arrancá-lo do rio à força. Não conseguiu. E desde aquele dia, contou Genoveva enxugando os olhos no avental, ele carrega a culpa como se fosse ele o responsável, como se pudesse ter feito mais, como se não tivesse o direito de continuar vivo enquanto ela não estava. Parou o relógio na hora exata em que souberam da morte dela, trancou o piano e tudo o que era dela naquele quarto, e jurou, diante do caixão, que nunca mais ia sorrir, porque sorrir seria uma traição à dor que ele achava que devia à memória dela. Cecília ouviu tudo aquilo com o coração apertado, e naquela noite chorou, não por si mesma e pelas fofocas que sofria, mas por aquele homem que se condenara a uma prisão sem grades por um crime que não cometera. Entendeu ali que o que ela sentia por Bernardo já não era apenas a compaixão de quem cuida. Tinha virado outra coisa, mais funda e mais perigosa, uma coisa que ela achava que nunca mais sentiria depois de Joaquim, e que a assustava tanto quanto a aquecia. Mas o que mais a comoveu foi perceber que talvez os dois fossem feitos do mesmo barro partido. Ela também carregava um morto no peito. Ela também, por muito tempo, achara que não tinha o direito de querer ser feliz de novo. E foi essa percepção, a de que a dor dele espelhava a dela, que lhe deu a coragem de tomar uma decisão silenciosa. Ela não ia deixar Otávio vencer, e não ia deixar Bernardo apodrecer naquela culpa, custasse o que custasse. Os dias foram passando como folhas no vento de setembro, e entre Cecília e Bernardo, aquela coisa inominada foi crescendo no espaço entre os dois, silenciosa como a era que trepa muro de pedra, firme,
paciente, sem pressa. Não era nada que se pudesse chamar pelo nome, nada que qualquer um dos dois ousasse dizer em voz alta, mas estava lá, viva e palpável, num olhar que durava 1 segundo a mais do que devia, numa mão que roçava por acidente e não recuava depressa, numa risada que surgia cada vez mais fácil entre eles dois à hora do jantar. Bernardo havia parado de comer sozinho. Não fizera nenhum anúncio sobre isso. Simplesmente um dia ficou à mesa esperando que Cecília e Genoveva se sentassem. E assim continuou fazendo, como se sempre tivesse sido assim. Dona Genoveva fingia não notar, mas o brilho que tinha nos olhos, sempre que olhava para os dois, dizia o contrário. Numa tarde de sábado, Bernardo trouxe da cidade uma peça de tecido azul anil, que vira numa loja e comprara sem saber ao certo porquê, e entregou a Cecília na varanda, dizendo apenas que ela havia falado certa vez que sentia falta de ter linha e agulha para passar as noites, e que talvez ela soubesse usar aquilo melhor do que ele. Cecília recebeu o tecido com as mãos e ficou olhando para ele. Para aquele homem que comprava tecido para uma mulher como quem compra pão, sem drama, sem declaração, apenas porque viu e lembrou dela, e sentiu uma quentura subir pelo peito que foi direto até os olhos. Agradeceu com a voz um pouco embargada e ele, sem jeito, disse que não era nada, que era só um pedaço de pano. Mas quando ele virou as costas e entrou na casa, Cecília apertou o tecido contra o peito e ficou quieta um instante, olhando os cafezais verdes ondulando no vento lá embaixo, e pensou que fazia muito tempo que alguém havia pensado nela sem que ela tivesse pedido. Foi nessa mesma semana que aconteceu a cena que os dois nunca esqueceriam. Bernardo, num raro momento de folga depois da colheita, estava consertando o portão de madeira da entrada quando Cecília passou com uma cesta de compras que trouxera da vila. Ele notou que ela estava mais quieta do que o normal, sem o cantarolar costumeiro, e perguntou, sem largar o martelo, se estava tudo bem. Ela disse que estava, com um sorriso rápido demais para ser verdadeiro. Bernardo parou o que estava fazendo. Pousou o martelo sobre o portão e olhou para ela de um jeito diferente, direto, sem a armadura costumeira, e disse que ela era boa em cuidar de todo mundo, mas muito ruim em deixar que cuidassem dela, e que se tivesse acontecido alguma coisa na vila, ele queria saber. Cecília ficou imóvel por um instante, segurando a cesta, sentindo que aquelas palavras tinham aberto uma porta que ela mesma não sabia que estava fechada. E então, devagar, contou. Contou das olhadelas na venda, dos cochichos que paravam quando ela chegava, da frieza com que a tratavam. Não citou o nome de ninguém, não acusou ninguém, apenas disse o que sentia, que doía ser julgada sem ter feito nada de errado, e que às vezes se perguntava se tinha errado em vir, se estava fazendo mal a ele com a sua presença. Bernardo ouviu tudo sem interrompê-la. E quando ela terminou de falar, havia uma expressão no rosto dele que ela nunca vira antes. Não o vazio de sempre, mas algo próximo da raiva justa de quem vê uma injustiça sendo feita com alguém que não merece. Disse com a voz baixa e certa que ela não havia errado em vir, que pelo contrário, que Águas Claras estava mais viva do que estava fazia 3 anos, e que quem quer que estivesse espalhando conversa fiada sobre ela tinha muito pouco a fazer e muito pouca vergonha. Não disse mais nada além disso, mas a forma como disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, como se defender o nome dela fosse simplesmente o certo a fazer, deixou Cecília com o coração transbordando de uma gratidão que era quase mais do que conseguia aguentar sem tremer. Ela assentiu, murmurou um obrigado que saiu menor do que sentia e foi para dentro da casa antes que ele pudesse ver que os olhos dela estavam brilhando demais para ser somente cansaço.
Naquela noite, sentada na varanda depois do jantar, Cecília costurava à luz do lampião e Bernardo lia um almanaque de agricultura que provavelmente não estava realmente lendo, porque de vez em quando ela o flagrava com os olhos parados na mesma página há tempo demais. A noite estava morna, com um vento fino que trazia o perfume dos cafezais floridos, e lá longe uma sanfona alguém tocava numa festa de peão. A música chegava em pedaços, misturada ao som dos grilos e ao coachar das rãs no brejo, e Cecília, sem perceber, começou a cantarolar baixinho, acompanhando a melodia que chegava do vento. Foi Bernardo quem falou primeiro, com a voz estranhamente mansa para o tom que costumava usar, dizendo que ela tinha uma voz bonita e que fazia muito tempo que havia música naquela varanda. Cecília parou de cantarolar, um pouco envergonhada, e disse que não sabia que estava fazendo isso. Bernardo respondeu, olhando para o escuro do jardim, que era bom, que era muito bom. E ali ficaram os dois, sem mais uma palavra, mas com aquele fio invisível esticado entre eles, quente e firme como o fio de um novelo que nenhum dos dois ousava puxar, mas que também nenhum dos dois estava disposto a cortar. Se você ainda não deu o seu like nessa história, é agora o momento certo. Cada like ajuda essa história a chegar para mais gente que precisa de uma história boa, de amor e esperança. E você, será que já passou por algo parecido, de reconhecer que estava se apaixonando por alguém e ter medo de admitir? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Agora vem, porque a coisa está ficando mais intensa. Otávio, que observava tudo aquilo com olhos de quem conta moedas, percebeu que o seu veneno estava agindo devagar demais. As fofocas da vila claramente não haviam chegado a Bernardo da forma que ele esperava, e o irmão, longe de afastar a costureira, parecia estar criando cada vez mais raízes naquela direção. Decidiu então mudar de tática. Numa manhã em que Bernardo foi até a cidade resolver papéis no cartório, Otávio chamou Cecília para uma conversa no escritório, usando o tom mais sério que tinha, e lhe apresentou o que chamou de proposta razoável. Disse que havia investigado o passado dela na cidade grande, que sabia de coisas sobre o incêndio que a opinião pública talvez interpretasse de maneiras inconvenientes, e que se ela partisse com discrição e sem escândalos, ele se encarregaria de garantir que essas informações continuassem enterradas, além de lhe dar uma quantia suficiente para recomeçar em outro lugar. Disse tudo isso com o sorriso no lugar e as mãos postas sobre a mesa, como um homem de negócios fechando um contrato. Cecília ficou olhando para ele um longo instante. Por dentro, o coração batia forte de raiva e de medo, porque homens como Otávio, ela sabia, eram capazes de inventar as informações que não tinham. Por fora, ela respirou fundo, endireitou as costas e disse, com uma calma que surpreendeu até ela mesma, que não havia nada no seu passado que a envergonhasse, que havia perdido o marido, a casa e tudo o mais num incêndio que começou na padaria do vizinho, e que isso estava registrado em cartório na cidade de Goiás Velho, para quem quisesse verificar. Disse também que não era mulher de ser comprada nem de ser espantada, e que se ele quisesse vê-la partir de águas claras, teria que falar isso para o irmão, olho no olho com a verdade, e não ficar espalhando intrigas por trás das costas de quem trabalhava honestamente. Depois se levantou, ajeitou o avental com dignidade e saiu, fechando a porta com firmeza, mas sem bater, o que foi de certa forma mais eloquente do que qualquer portada. Otávio ficou sentado na poltrona do escritório com o sorriso congelado e os punhos fechados sobre a mesa. Havia errado o cálculo. Aquela mulher não era o que ele esperava encontrar. Não era a aproveitadora assustada que imaginara. Era alguém que conhecia o próprio valor e não o trocava por conveniência. E isso, reconheceu ele com uma mistura de admiração mal disfarçada e irritação crescente, tornava tudo mais complicado. Precisaria de outra estratégia.
uma que atingisse o coração do irmão diretamente. A nova estratégia de Otávio foi mais cruel do que a anterior, porque sabia exatamente onde apertar. Numa noite em que os três jantavam juntos, ele esperou o momento em que a conversa estava mais amena, quando Cecília tinha feito alguma observação engraada sobre o comportamento das galinhas do quintal, e Bernardo respondera com um canto de sorriso que era cada vez mais frequente naquele rosto antes fechado, e interveio com voz de quem traz notícias lamentavelmente necessárias. Disse que havia encontrado na vila o tabelão Augusto, um amigo de longa data, e que o homem havia lhe contado algo que o preocupara. Disse que havia indícios de que a hospedagem de uma mulher solteira na casa de um viúvo, sem a presença de parentes como chaperona, estava começando a criar murmurários sérios na região. O tipo de murmurário que poderia afetar a reputação comercial da fazenda e a imagem do nome Vilalva perante os compradores de café. Disse tudo aquilo com olhos de preocupação fingida, voltados para o irmão, sem nem ao menos mirar Cecília, como quem reserva para ela o papel de problema a ser resolvido. O silêncio que se instalou à mesa foi pesado como pedra. Bernardo ficou imóvel, o garfo pousado, olhando para o prato. Cecília sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço, aquela vergonha injusta e ardida de quem é culpado de algo que não fez. Quis levantar e sair, mas ficou porque fugir sempre pareceu para ela a confirmação da acusação. Dona Genoveva, do outro lado da mesa, encarou Otávio com um olhar que valia mais do que 100 palavras. E Bernardo levantou os olhos do prato devagar, olhou para o irmão por um longo segundo e depois olhou para Cecília. E o que ela viu naquele olhar não foi júzio nem dúvida, foi algo muito mais complicado. Era um homem que acabava de perceber que havia uma guerra sendo travada debaixo do seu teto, sem que ninguém lhe tivesse pedido licença para travá-la. Disse, com a voz que usava quando havia tomado uma decisão e não havia discussão a fazer, que a senhora Cecília Arruda era uma mulher honrada que trabalhava na fazenda com competência e integridade, que a casa que ele mesmo pagava e no qual ele mesmo vivia dizia respeito a ele e a mais ninguém, e que quem tivesse algo a dizer sobre isso, que viesse dizer na sua frente, porque por trás das costas ele não ouvia. Depois voltou a comer como se tivesse encerrado o assunto, que para ele estava de fato encerrado. Otávio tentou acrescentar mais alguma coisa, mas Bernardo ergueu uma mão em gesto curto e definitivo, sem levantar os olhos do prato, e ele engoliu as palavras. Naquela noite, depois do jantar, quando Cecília passava pelo corredor a caminho do seu quarto, Bernardo apareceu na porta do escritório e chamou-a pelo nome pela primeira vez desde que ela chegara, não de forma impessoal, mas o seu nome verdadeiro, Cecília, com uma pronúncia tão cuidadosa como quem experimenta como uma palavra soa na boca. Disse olhando-a nos olhos que estava ciente do que o irmão andava fazendo, tanto dentro quanto fora da fazenda, e que pediu desculpas por não ter percebido antes, e que nada do que estava sendo dito sobre ela tinha qualquer fundamento, e ele sabia disso. Ela respondeu que estava bem, que já havia passado por coisas piores, mas que agradecia. Bernardo assentiu. Estava prestes a voltar para dentro quando ela o chamou. Disse que queria que ele soubesse de uma coisa. Que ela não havia vindo para Águas Claras com nenhuma intenção, além de trabalhar honestamente, que o que quer que estivesse acontecendo entre eles, a amizade, a convivência, era a coisa mais pura que ela conhecera em anos, e que jamais faria nada para manchar o nome dele ou a memória de Dona Antônia. Disse isso com os olhos firmes e a voz tranquila, sem tremer. E Bernardo ficou olhando para ela por um tempo longo demais para ser somente educado. Depois disse, baixinho, que sabia. E que era por isso que ela podia ficar o tempo que quisesse em Águas Claras.
Otávio partiu 3 dias depois, dizendo que tinha negócios urgentes na capital, mas o veneno que havia espalhado deixou rastro. Bernardo, que era homem de poucos inimigos e muita paz, foi até a vila numa tarde e conversou pessoalmente com o tabelão Augusto, com o dono da venda e com o vigário da igreja. Não em tom de defesa nem de desculpa, mas em tom de esclarecer fatos. Com a seriedade de quem sabe o peso do próprio nome numa comunidade. Disse que a senhora Cecília Arruda era governanta da fazenda Águas Claras, uma mulher de caráter incontestável, viúva honrada que viera de Goiás Velho com recomendação que qualquer um podia verificar, e que quem tivesse dúvida que lhe procurasse diretamente. A vila ouviu, porque o nome Vilalva tinha peso naquelas paragens, e os cochichos foram silenciando um a um como velas apagadas pelo vento. Da próxima vez que Cecília foi à venda, a mulher do comerciante a cumprimentou pelo nome e a serviu com um sorriso. Era pouco, mas era o bastante para que ela respirasse fundo pela primeira vez em semanas. Na fazenda, algo havia mudado com aquele jantar tenso e com as palavras trocadas no corredor. Bernardo e Cecília passaram a se tratar com uma intimidade nova, nada que se dissesse em voz alta, mas que existia nas coisas não ditas. Ele começou a contar-lhe sobre a fazenda, sobre os desafios da colheita, sobre o preço do café que oscilava conforme os ventos do mercado lá na capital. E ela ouvia com atenção genuína e opinava com uma inteligência prática que surpreendia o fazendeiro. Afinal, quem passou anos gerindo um ateliê, cuidando de estoque de tecido, negociando preços com fornecedores e mantendo uma clientela fiel, entendia de gestão melhor do que muita gente que estudara para isso. Bernardo percebeu aquilo com um respeito que foi se somando ao restante das coisas que ele já sentia por ela, e começou a tratá-la menos como empregada, e mais como alguém com quem valia conversar de verdade. Uma manhã de outubro, Cecília acordou cedo com o som da chuva fina batendo nas telhas, e ao descer para a cozinha, encontrou Bernardo já acordado, sentado à mesa com uma xícara de café frio na frente e a expressão de quem não havia dormido. Ela não perguntou nada, apenas preparou outro café quente, pousou a xícara diante dele e se sentou do outro lado da mesa. Ficaram assim por um tempo sem falar, ouvindo a chuva, e foi ele quem falou primeiro. Disse que naquele dia fazia exatamente 3 anos e meio da morte de Antônia, que acordara de madrugada com o sonho de sempre, o sonho onde tentava chegar até ela no rio e nunca conseguia, e não conseguira voltar a dormir. Cecília ouviu sem interromper, e quando ele terminou, ela disse suavemente que entendia, que também tinha os seus sonhos, aquele em que chegava em casa e encontrava tudo cinza e cheirando a fumaça, e acordava procurando Joaquim no escuro antes de lembrar que não havia mais Joaquim para encontrar. Bernardo ergueu os olhos para ela, e por um instante foram só 2 sobreviventes olhando um para o outro no silêncio que só quem carrega uma perda assim sabe habitar. Ele estendeu a mão sobre a mesa devagar e pousou os dedos sobre os dela sem apertar, apenas com o peso de uma presença que diz: estou aqui. Cecília não tirou a mão, e nenhum dos dois disse mais nada, porque não era preciso. Depois daquela manhã chuvosa, alguma coisa se destravou definitivamente entre os dois. Não foi um romance que começou de repente com beijos e declarações, porque nem Bernardo nem Cecília eram pessoas de grandes gestos ou palavras arriscadas demais. Foi um amor que cresceu devagar, na cadência de quem planta e espera a colheita, feito de pequenos sinais que iam se acumulando como gotas de orvalho numa folha até o peso fazer a folha pender. Era a forma como ele ajeitava o xale dela nos ombros quando o vento da tarde esfriava, sem ela precisar pedir. Era a forma como ela deixava o café dele sempre quentinho à hora exata que ele gostava, sem que ele tivesse ensinado a hora.
Era o jeito como os dois iam, sem combinar, encontrar-se na varanda no fim do dia, quando o sol descia e pintava o céu de laranja e rosa, e ficavam ali conversando sobre tudo e sobre nada, rindo de bobagens, dividindo silêncios confortáveis, criando aos poucos a intimidade que só duas pessoas que se escolhem sabem construir. Dona Genoveva assistia a tudo aquilo com o coração cheio de alegria calada. Uma tarde, pegou Cecília sozinha na cozinha e disse com os olhos brilhando de emoção contida que em 30 anos de fazenda nunca tinha visto o patrão tão vivo quanto estava agora. Que Dona Antônia, onde quer que estivesse, ia querer que ele fosse feliz de novo, porque era mulher boa, de coração aberto, e jamais ia querer ver Bernardo enterrado vivo numa culpa que não era dele carregar. Cecília ouviu aquilo com o coração apertado de esperança e medo misturados, porque começar a amar de novo, depois de ter perdido tanto, era como voltar a andar depois de uma queda violenta. Nunca se sabe se as pernas vão aguentar ou se você vai cair de novo, mais forte ainda. Mas a verdade é que ela já estava apaixonada e sabia disso. E carregava aquele sentimento como quem carrega uma vela acesa em noite de vento, com cuidado, com medo de apagar, mas com a vontade enorme de ver a luz continuar. Bernardo também sabia. Talvez não admitisse em voz alta, talvez ainda lutasse contra a culpa que insistia em dizer que amar outra pessoa era trair a memória de quem se foi, mas o coração não entende de lógica nem de dever. O coração só sabe bater mais forte quando a pessoa certa está perto, e Cecília estava sempre perto. Na luz que ela trazia para os cômodos, na comida que ela preparava com capricho, na forma como ela ouvia tudo o que ele dizia sem julgar, sem apressar, apenas acolhendo. Ele pegou-se pensando nela durante o dia, no meio de uma conversa com Firmino sobre a poda dos cafezais, e percebeu que estava sorrindo sozinho, e aquilo o assustou e o aqueceu ao mesmo tempo. Pegou-se procurando desculpas para ficar mais tempo na casa, em vez de fugir para o trabalho como fazia antes. Pegou-se, uma noite, diante do espelho do quarto, olhando o próprio rosto e vendo nele uma coisa que não via fazia anos, que era a possibilidade de ser feliz outra vez. Foi numa tarde de novembro, quando o calor já começava a pesar e os cafezais estavam carregados de frutos vermelhos, prontos para a colheita, que aconteceu o momento que os dois esperavam sem saber que esperavam. Cecília estava no jardim regando as roseiras que ela havia recuperado do abandono, e Bernardo voltava do campo com a roupa empoeirada e o chapéu na mão. Parou ao vê-la ali, iluminada pelo sol da tarde, com o cabelo preso num coque frouxo do qual escapavam mechas soltas, e ficou olhando como quem olha uma pintura e tenta gravar cada detalhe. Ela sentiu o olhar, virou-se e os dois ficaram assim, parados, ele no caminho de pedra e ela com o regador ainda nas mãos. E naquele instante passaram entre eles todas as palavras que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Bernardo deu 2 passos na direção dela, parou, respirou fundo como quem vai pular de um penhasco e disse o nome dela. Cecília. Só isso. Mas a forma como disse, carregada de tudo o que ele sentia e não sabia como nomear, fez o coração dela bater tão forte que ela achou que ele ia ouvir. Ela pousou o regador no chão devagar e disse, com a voz baixa e firme, Sim, Bernardo, estou aqui. Ele se aproximou mais um passo, hesitou e depois estendeu a mão para ela. Cecília olhou para aquela mão aberta, calejada pelo trabalho, honesta, e colocou a sua dentro dela. Os dedos dele fecharam-se em volta dos dela com uma delicadeza que contrastava com a força daquelas mãos de lavrador, e ficaram assim, de mãos dadas no meio do jardim, sob o céu azul, sem nuvens de Goiás, e não disseram mais nada, porque não precisava. O mundo inteiro estava dito naquele aperto de mãos.
Depois, devagar, Bernardo puxou-a para perto num abraço longo e apertado, e Cecília encostou o rosto no peito dele e sentiu debaixo da camisa de algodão o bater forte do coração dele, que batia no mesmo ritmo do dela. Ficaram assim por um tempo que não sabiam medir, talvez segundos, talvez uma eternidade. E quando se soltaram, os olhos dos dois estavam molhados, mas era de felicidade, daquela felicidade assustada de quem não achava que fosse ter permissão para sentir isso de novo. Naquela noite, depois do jantar, Bernardo pediu a Cecília que o acompanhasse. Ela seguiu-o pelo corredor escuro da casa, sem saber para onde iam, até ele parar diante da porta proibida, aquela que ele mesmo havia ordenado que ninguém tocasse. Tirou a chave do bolso, girou-a na fechadura antiga e empurrou a porta, que rangeu de anos sem uso. Acendeu o lampião que estava sobre o piano e a luz amarelada revelou o cômodo congelado no tempo. Cecília entrou devagar, com respeito, olhando os retratos de Dona Antônia, as partituras espalhadas, o leque esquecido sobre a tampa do piano, e sentiu que estava entrando não num cômodo, mas dentro do coração de Bernardo. Ele ficou parado perto da porta, como se ainda lutasse contra si próprio, e depois disse, com a voz embargada, que havia passado 3 anos acreditando que honrar Antônia era parar de viver. Que havia trancado tudo o que ela amava naquele quarto porque achava que se deixasse o mundo continuar fora dali, seria como apagar a memória dela. Mas que agora entendia, graças a Cecília, que honrar quem partiu não é morrer junto, é continuar vivendo com a gratidão por ter tido a chance de amar aquela pessoa e com a coragem de permitir que o coração volte a bater para outra. Cecília sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Aproximou-se dele e segurou as 2 mãos dele entre as suas, e disse que Joaquim também ficaria feliz em saber que ela não estava mais sozinha, que os que partem não querem ver os que ficam presos no luto para sempre, querem que a gente siga, que a gente seja feliz, que a gente ame de novo, se o amor aparecer. Bernardo puxou-a para outro abraço e ali, no meio daquele cômodo que guardava o passado, os dois fizeram as pazes com tudo o que tinham perdido e se deram permissão para começar de novo. Depois, Bernardo foi até o relógio de bolso que estava sobre uma cômoda, pegou-o com as mãos que já não tremiam, deu corda nele pela primeira vez em 3 anos e meio e o mecanismo voltou a funcionar com um tic-tac suave que encheu o silêncio do quarto. Olhou para Cecília e sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou o rosto inteiro dele, como o sol depois da tempestade. E ela sorriu de volta, e os dois souberam, sem precisar dizer, que estavam prontos para seguir em frente, juntos. Nos meses que se seguiram, Águas Claras transformou-se numa casa de verdade. Bernardo mandou abrir todas as janelas, tirar os lençóis que cobriam os móveis, pintar as paredes que estavam descascadas, consertar o que estava quebrado. O piano foi afinado por um músico que veio de Goiás Velho, especialmente para isso. E embora Bernardo não tocasse mais, ele deixava a tampa aberta e gostava de ouvir quando Cecília, que tinha aprendido uns acordes na infância, se sentava ali e arriscava alguma melodia simples. A casa encheu-se de luz, de flores frescas em todos os cômodos, de risadas à mesa, de planos para o futuro. E o futuro, pela primeira vez em anos, parecia uma coisa boa, uma coisa que valia a pena esperar. Mas o futuro, como costuma acontecer, chegou mais cedo do que esperavam, e trouxe junto a última prova que os dois teriam que enfrentar. Otávio voltou à fazenda numa manhã de dezembro, sem avisar, desta vez acompanhado de um advogado da capital. Um homem de terno preto e maleta de couro que tinha nos olhos o brilho frio de quem vive de brigas alheias. Dona Genoveva, que os recebeu na porta, correu a avisar Bernardo, que estava no escritório revisando as contas da colheita ao lado de Cecília.
Os dois desceram juntos para a sala e encontraram Otávio sentado no sofá, com as pernas cruzadas e aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. O advogado, apresentado como Doutor Perdigão, abriu a maleta com gestos meticulosos e começou a falar numa voz monocórdia sobre partilha de bens, direitos de herança e a necessidade de uma divisão justa das terras da fazenda Águas Claras. Bernardo ouviu tudo sem se mexer, de pé no meio da sala, com Cecília ao seu lado. Quando o advogado terminou, ele perguntou simplesmente se aquilo era uma ação judicial. Doutor Perdigão confirmou que sim, que o senhor Otávio Vilalva estava exercendo o seu direito legítimo de requerer a partilha dos bens herdados do falecido pai, visto que não havia sido feita a divisão formal à época do falecimento. Bernardo respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a raiva, aquela raiva justa e limpa de quem sempre fez o certo e vê alguém tentando tirar vantagem da própria honestidade. Disse, com a voz controlada, mas dura como ferro, que a fazenda sempre fora administrada por ele, com o conhecimento e a concordância do irmão, que ele nunca negara a Otávio a parte que lhe cabia nos lucros, e que se Otávio queria mesmo partir as terras ao meio, que fizesse, mas que soubesse que estava destruindo a obra de uma vida inteira do pai deles, que construíra aquilo tudo com as próprias mãos e que teria vergonha de ver os filhos brigando por dinheiro. Otávio, pela primeira vez, mostrou o verdadeiro rosto. Levantou-se do sofá com os olhos faiscando e disse que estava cansado de ser tratado como o filho que não prestava, de ver o irmão perfeito administrar tudo enquanto ele vivia de migalhas, e que agora que Bernardo estava se preparando para casar de novo e provavelmente ter filhos que herdariam tudo, ele não ia ficar sentado esperando ser esquecido. Disse isso com tanto rancor que até o advogado pareceu desconfortável. Cecília deu um passo à frente, com a intenção de dizer alguma coisa, mas Bernardo segurou-lhe o braço com delicadeza e fez sinal para que deixasse com ele. Olhou para o irmão por um longo instante e, quando falou, a voz dele tinha uma tristeza que era mais eloquente do que qualquer raiva. Disse que nunca tratara Otávio como menos, que sempre pagara as dívidas dele, sempre o recebera de portas abertas, sempre dividira o que tinha, e que se isso era migalha, então ele não sabia mais o que era generosidade. Que quanto a casar era verdade, ele pretendia pedir Cecília em casamento, porque amava aquela mulher e porque tinha o direito de recomeçar a vida, e que isso não tinha nada a ver com a herança, porque mesmo que tivesse 10 filhos, a parte de Otávio continuaria sendo a parte de Otávio, mas que se o irmão queria mesmo a divisão, que assim fosse, ele não ia lutar contra a própria família. Preferia perder metade da fazenda do que perder a dignidade. O advogado começou a falar sobre prazos e procedimentos, mas Otávio o interrompeu. Pela primeira vez desde que chegara, ele pareceu hesitante. Olhou para Bernardo, depois para Cecília, e algo nele vacilou. Talvez tenha sido a forma como o irmão segurava a mão dela, com aquela firmeza protetora. Talvez tenha sido a menção ao casamento que fez real e concreto aquilo que ele só imaginara como ameaça. Ou talvez tenha sido simplesmente a exaustão de carregar tanto rancor por tanto tempo e perceber que aquilo não o levava a lugar nenhum. Disse, com a voz mais baixa, quase relutante, que não queria destruir a fazenda, que só queria o que era dele por direito. Bernardo assentiu e disse que então fariam um acordo. Que Otávio receberia de imediato uma quantia generosa pelos lucros acumulados dos últimos anos, quantia que seria registrada em cartório como adiantamento sobre a herança futura, e que a fazenda continuaria indivisa enquanto Bernardo vivesse, mas que ao final tudo seria dividido conforme a lei mandava. Que isso era o máximo que ele podia oferecer sem quebrar Águas Claras. E que se Otávio não aceitasse, que seguisse com a ação, mas que soubesse que o pai deles estaria vendo lá de cima
e julgando. Otávio ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar horas. O advogado esperava com a caneta suspensa sobre o papel. Finalmente Otávio suspirou, um suspiro fundo de quem solta um peso, e disse que aceitava. Não pediu desculpas, porque não era homem de pedir desculpas. Mas a forma como evitou os olhos do irmão ao dizer isso já era uma admissão de que talvez tivesse ido longe demais. O advogado redigiu os termos ali mesmo, os dois irmãos assinaram. E a coisa ficou resolvida sem gritos, sem tribunais, apenas com a tristeza de uma relação que nunca mais seria o que poderia ter sido. Otávio partiu naquela mesma tarde, e dessa vez ninguém sabia se ele voltaria. Cecília, ao vê-lo subir na carruagem, sentiu uma mistura de alívio e pena. Alívio porque a ameaça tinha passado. Pena porque enxergava nele um homem que poderia ter sido diferente se tivesse aprendido a valorizar o que tinha em vez de invejar o que não tinha. Naquela noite, Bernardo e Cecília sentaram-se na varanda como faziam todas as noites. Mas dessa vez havia no ar uma leveza nova, como se uma tempestade tivesse passado e deixado o céu mais limpo. Bernardo segurou a mão dela e disse, sem rodeios, que havia falado a verdade para Otávio, que queria casar com ela, que sabia que era um homem marcado, que carregava um passado, que talvez não fosse o melhor partido, mas que a amava de um jeito que achava que nunca mais ia amar ninguém, e que se ela quisesse dar essa chance a ele, ele passaria o resto da vida fazendo por merecer. Cecília sentiu os olhos encherem de água, mas dessa vez era só felicidade. Felicidade pura e simples. Disse que sim, que claro que sim, que também o amava e que os dois mereciam esse recomeço. E ali, debaixo do céu estrelado de Goiás, com o cheiro dos cafezais no ar e o som distante dos grilos cantando, os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo demorado e doce que selava uma promessa. A promessa de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer. O casamento foi simples, como os dois queriam. Aconteceu numa manhã de fevereiro de 1894, na pequena igreja da vila, com Dona Genoveva chorando de emoção no primeiro banco, Firmino todo desajeitado no terno emprestado, e meia vila inteira apertada nos bancos de madeira porque a história do viúvo que voltou a sorrir e da costureira que lhe devolveu a vida tinha corrido boca a boca e comovido até os mais céticos. Cecília usava um vestido branco simples, que ela mesma costurara, com renda no decote e mangas compridas, e carregava um buquê de rosas do jardim que ela mesma recuperara do abandono. Bernardo, de terno escuro e gravata, esperava no altar com um sorriso no rosto que ninguém via fazia anos, e quando ela entrou caminhando sozinha pela nave da igreja, porque não tinha pai nem irmão para entregá-la, ele sentiu o peito apertar de uma emoção tão grande que quase não coube dentro dele. O padre, velho conhecido da família, fez uma cerimônia emocionante. Falou sobre segundas chances, sobre a misericórdia de Deus que permite recomeços. E quando perguntou se Bernardo aceitava Cecília como esposa, ele disse sim, com uma voz tão firme e tão cheia de certeza que não deixou dúvida em ninguém de que aquele homem amava aquela mulher com tudo o que tinha. A festa foi na fazenda, na varanda grande que Cecília tinha enfeitado com flores e fitas coloridas, e houve comida farta, música de viola e sanfona, dança até o sol se pôr, e uma alegria contagiante que tomou conta de Águas Claras e a transformou, por um dia, no lugar mais feliz do mundo. Bernardo dançou com a noiva, desajeitado mas sorridente, e Cecília ria daquela risada gostosa que ele tinha aprendido a amar, e os dois rodavam no meio da varanda, sob os olhares emocionados de todos. E ninguém que os visse ali conseguiria imaginar que 1 ano antes aquele homem era uma sombra que não sorria, e aquela mulher era uma refugiada que chegara sem nada, além de uma mala velha e um coração partido.
Os anos que se seguiram foram de paz, de trabalho, de cumplicidade. Cecília assumiu a administração da casa e também começou a ajudar Bernardo com a gestão da fazenda, trazendo sua inteligência prática e sua habilidade com números para organizar melhor os estoques, negociar melhores preços, planejar as safras. A fazenda prosperou como nunca, não porque o café rendesse mais, mas porque havia agora duas cabeças pensando juntas em vez de uma sozinha. Bernardo voltou a tocar piano, timidamente no início, depois com mais confiança, e muitas noites os dois ficavam na sala de música, ele tocando e ela cantarolando, criando uma trilha sonora nova para aquela casa que tinha sido tão silenciosa. Dona Genoveva continuou na cozinha até o fim de seus dias, feliz de ver a casa cheia de vida e de ver o menino que ela vira crescer finalmente em paz. E Firmino, já velhinho e curvado pelos anos, gostava de contar para quem quisesse ouvir que ele sabia, desde o primeiro dia em que buscara a moça na estação, que aquela ali ia ser a salvação do patrão. E o tempo, que cura as feridas e suaviza as saudades, foi passando. Bernardo nunca esqueceu Antônia, e Cecília nunca esqueceu Joaquim, mas aprenderam que honrar quem partiu não é viver na sombra do passado, é carregar a memória com carinho e seguir em frente com gratidão. O relógio de ouro, que Bernardo dera corda naquela noite memorável, continuou funcionando, mas agora não marcava mais a hora de uma tragédia, marcava apenas o tempo que passava, o tempo bom, o tempo vivido. Passaram-se 10 anos. Numa tarde de primavera de 1904, um visitante que subisse o morro em direção a Águas Claras encontraria uma fazenda bem diferente daquela de uma década atrás. As paredes da casa estavam pintadas de fresco, num branco limpo que brilhava ao sol. O jardim era uma explosão de cores, com roseiras podadas com capricho, canteiros de cravos e gerânios e até um pequeno pomar de jabuticabeiras que Cecília plantara com as próprias mãos. A varanda tinha cadeiras de balanço novas e uma rede esticada entre duas colunas. E ali, sentado numa das cadeiras com um livro aberto no colo, mas os olhos perdidos na paisagem, estava Bernardo Villalva, agora com os cabelos quase totalmente grisalhos, mas o rosto suave, descansado, de quem encontrou sua paz. Ele sorria sozinho, esse sorriso pequeno de quem relembra coisas boas, e de vez em quando olhava para o lado, para onde Cecília estava sentada numa cadeira ao lado dele, costurando um bordado delicado para a toalha da mesa de jantar. Ela também tinha cabelos grisalhos agora, presos num coque frouxo, e uns óculos pequenos de leitura pousados na ponta do nariz. Mas continuava bonita daquele jeito sereno, que só as mulheres que são felizes conseguem ter. Da cozinha vinham vozes e o som de panelas, porque Dona Genoveva, que descansara para sempre 3 anos antes e agora dormia no cemitério da vila ao lado do velho Firmino, fora substituída por uma sobrinha neta dela, uma moça alegre chamada Matilde, que herdara as receitas e o bom humor da tia. E de dentro da casa vinha outro som, o som de um piano sendo tocado com competência, uma valsa vienense que enchia o ar de elegância e nostalgia. Bernardo fechou o livro e disse para Cecília, com um orgulho mal disfarçado na voz, que a menina estava tocando cada dia melhor. Cecília sorriu sem levantar os olhos do bordado e concordou, dizendo que era porque ela tinha herdado o talento da avó e a teimosia dele, combinação perigosa. Bernardo riu, aquela risada gostosa que agora era tão natural nele quanto respirar, e levantou-se para ir até a sala, ouvir de perto. Sentada ao piano estava uma moça de 17 anos, de cabelos castanhos soltos pelas costas e dedos ágeis que corriam pelas teclas com uma segurança impressionante.
Ela não era filha de sangue de Bernardo e Cecília, que não tinham tido filhos próprios, mas era filha do coração, tão filha quanto qualquer uma nascida do ventre poderia ser. Chamava-se Helena, e era a filha de um casal de colonos que trabalhara na fazenda e morrera numa epidemia de febre amarela quando a menina tinha apenas 7 anos. Bernardo e Cecília, sem pensar 2 vezes, tinham acolhido a órfã, criado como sua, dado educação, carinho e todo o amor que tinham guardado e que transbordava em gestos de cuidado. Helena crescera ali, naquela casa cheia de luz, aprendendo com Cecília a costurar e bordar, aprendendo com Bernardo a amar a terra e o trabalho honesto, e aprendendo com os dois que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor. E agora, às vésperas de completar 18 anos, ela se preparava para ir estudar música na capital, com uma bolsa conquistada pela própria habilidade. E Bernardo e Cecília, embora sentissem o aperto no peito de vê-la partir, sabiam que era assim que devia ser, que os filhos são feitos para voar e que o maior amor é deixá-los ir. Helena terminou a valsa com um floreio dramático, virou-se no banco do piano e encontrou o pai parado na porta, olhando para ela com aquele olhar cheio de orgulho. Disse meio sem graça se ele achava que ela estava pronta. Bernardo atravessou a sala, beijou-lhe a testa com carinho e disse que ela estava mais do que pronta, que ia fazer muito sucesso na capital e que ele e Cecília iam estar sempre esperando por ela, de braços abertos, toda vez que ela quisesse voltar para casa. Helena abraçou o pai e depois correu para a varanda para abraçar a mãe também, e ali os 3 ficaram juntos, no fim de tarde dourado, enquanto o sol descia lentamente atrás dos morros e pintava o céu de todas as cores imagináveis. Naquela noite, depois que Helena subiu para dormir, Bernardo e Cecília ficaram na varanda até mais tarde, como faziam desde sempre. Ele segurava a mão dela, entrelaçando os dedos nos dela como se ainda fossem jovens namorados, e ela apoiava a cabeça no ombro dele, cansada, mas feliz. Bernardo disse, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro, que às vezes ainda não acreditava em como a vida tinha mudado, que lembrava daquele homem que ele fora, frio, fechado, morto por dentro, e não reconhecia mais aquela pessoa. Que tudo o que ele tinha de bom agora, a casa cheia de alegria, a filha maravilhosa, o trabalho que prosperava, a paz no coração, tudo isso ele devia a ela. Cecília levantou a cabeça e olhou para ele com aquele olhar cheio de ternura que ele conhecia tão bem, e disse que não, que ele não devia nada a ela, que os dois tinham se salvado um ao outro, que ela chegara ali quebrada, sem esperança, sem rumo, e que ele lhe dera não só um teto e um trabalho, mas um lar, um propósito, um amor que ela achava que nunca mais ia ter a sorte de encontrar. Que eles tinham se escolhido todos os dias, desde aquele primeiro sorriso tímido até agora, e que era isso que fazia a diferença. Bernardo puxou-a para perto e beijou-lhe os cabelos, e ficaram assim, abraçados, ouvindo o canto dos grilos e o vento que balançava as árvores do pomar. E ali, naquela varanda de águas claras, os dois entenderam o que muita gente passa a vida inteira sem entender, que o amor verdadeiro não é aquele que vem perfeito e pronto, é aquele que se constrói dia após dia, com paciência, com perdão, com pequenos gestos de cuidado e com a coragem de permitir que o coração partido se cure e volte a bater. Que não existe amor sem risco, mas que vale a pena arriscar, sempre vale a pena, porque no fim das contas, um coração que ama, mesmo que doa, é um coração que está vivo. Enquanto as estrelas brilhavam lá no alto e a noite ia se fechando mansa sobre os cafezais, Bernardo Villalva, o homem que passou 3 anos sem sorrir, sorriu de novo. Aquele sorriso largo e verdadeiro que Cecília aprendera a provocar e que ele aprendera a dar sem medo. E ela sorriu de volta,
E os dois souberam que, não importava o que o futuro trouxesse, eles iam enfrentar juntos, de mãos dadas, até o último dia. Porque essa é a beleza das segundas chances. Essa é a beleza de permitir que o coração ferido se cure e se abra de novo. Essa é a história de um viúvo que nunca sorria e de uma mulher que o fez sorrir novamente, e que juntos provaram que o amor, quando é de verdade, é sempre capaz de vencer a escuridão e trazer a luz de volta. E se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado comigo até o final dessa história. Espero que ela tenha tocado o seu coração como tocou o meu ao contá-la. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de compartilhar essa história com alguém que você acha que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para sorrir de novo. Até a próxima história. E que você também encontre sempre motivos para sorrir.